Hoje vamos falar de um tema que está na ordem do dia, que é a compostagem, principalmente para quem tem preocupações com a sustentabilidade, que deveríamos, de facto, ser todos nós. E o que é a compostagem? Não é mais do que converter os nossos resíduos verdes, os nossos resíduos orgânicos, em fertilizante para as nossas plantas, um fertilizante de altíssima qualidade e ainda para mais gratuito. E se todos nós reutilizássemos os resíduos orgânicos para fazer compostagem, reduzíamos 50% o lixo que cada família produz, portanto, o que não é desprezível para o planeta e também para nós próprios. E o que é que precisamos para fazer compostagem? Não é preciso nada muito complicado. E vou começar pelo fim, vou começar por vos mostrar o meu compostor caseiro. Eu comecei a fazer compostagem há 5, 6 meses, numa caixa de arrumação, comecei por pôr as camadas que vos vou explicar a seguir e 6 meses depois tenho um excelente composto. E vamos já desmistificar isto, não cheira mal, não tem bichos, não tem nada. Se fizermos da forma correta, mesmo numa caixa na varanda, nós conseguimos ter este fertilizante. Sabemos que ele está bom porque ele está úmido, molda-se quase como se fosse argila, mas sem ficar rijo. E eu tenho aqui um fertilizante que agora, quando vou mudar os vasos, ou fazer agora as plantações desta época, vou utilizar 1/3 deste meu composto para 2/3 de substrato. E vou ter assim uma fertilização gratuita feita por mim, fechei o ciclo e fui sustentável lá em casa. Portanto, vou-vos só explicar como é que podem fazer isto em casa. Vamos utilizar uma caixa de arrumação. No Bricomarché há compostores e se a vossa varanda ou terraço ou jardim tiver dimensão para compostarem mais, então arranjem um compostor maior onde consigam colocar todos os resíduos. Mas numa simples caixa que tem que ser previamente furada para garantirmos que há drenagem e que não se acumula aqui a água, vamos fazer aquilo que eu fiz nesta ligeiramente mais pequena. Tem que ser um recipiente com tampa, porque nós no fim convém que isto esteja sempre tapado, exatamente para não haver bichinhos e para não haver alterações. O que é muito importante? O que é que eu posso colocar na minha pilha de compostagem e o que é que eu não posso? Há 2 tipos de resíduos que eu posso colocar. São chamados resíduos verdes, restos de podas, restos de cortes de relva, restos de cascas de frutas, de legumes, borras de café, cascas de ovo, aqueles saquinhos do chá e até algum papel, desde que não seja em grande quantidade. Portanto, estes são os nossos resíduos verdes e os nossos resíduos castanhos, ou resíduos secos, que são esta caruma, as folhas já secas, cascas ou troncos, mas neste caso nós devemos triturar primeiro, porque senão o processo de compostagem vai ser muito lento. E, portanto, estes aqui, se tivermos resíduos deste tamanho, é porque temos um jardim já com alguma dimensão, convém termos um pequeno triturador, vamos estilhaçar isto e depois quando misturamos na nossa pilha, ele já vai moído, o que facilita bastante. O que é que não podemos pôr na nossa pilha de compostagem? Qualquer detrito de origem animal, excetuando as cascas de ovo de que já falámos, laticínios, alimentos cozinhados, condimentados, nada disso pode ir para a nossa pilha de compostagem. E isso muitas vezes é que chama os ditos bichinhos e mosquinhas e bolores e essas coisas. O que é também muito importante? A forma como colocamos as nossas camadas e a proporção em que as colocamos. Primeiro, vamos sempre colocar uma camada de castanhos, destes secos. Neste caso até vou colocar uma camada bastante, assim, quase só desta caruma. Porquê? Porque isto facilita-nos muito a drenagem e todo o processo. Vou aqui colocar no fundo. Não convém colocar camadas muito grossas, não é? Porque depois temos mais dificuldade. Se tivermos um compostor, mesmo compostor, ele depois tem uma abertura por baixo, onde nós podemos ir tirando o nosso composto. Aqui nós temos que terminar o processo nesta caixa, passar depois para outra até utilizarmos. Já temos aqui esta nossa camada com os resíduos castanhos e agora vou colocar a nossa camada com os resíduos verdes, em que tenho aqui todos os resíduos eu guardo no frigorífico, não vou todos os dias ao meu compostor, guardo e ao fim da semana ou ao fim de 3 ou 4 dias vou lá, eu corto as cascas das frutas e dos legumes para não ficarem tão grandes, mas não é obrigatório. E vamos criar aqui uma camada com os nossos resíduos verdes, os restos da nossa cozinha, em que vamos misturar
restos de poda, se tivermos. O que é que também que não convém pôr? Assim, uma série de ervas daninhas que sejam assim muito infestantes, porque depois podem começar aqui a germinar, já estou aqui. E tenho aqui a minha camada. Agora, o que é que eu tenho? Eu tenho sempre que finalizar com uma camada castanha. Portanto, agora o que é que eu posso fazer? Posso incorporar aqui um bocadinho, eu a seguir a pôr cada camada devo incorporar. Incorporo aqui para misturar. E vou terminar sempre com uma camada castanha, que deve ser um bocadinho maior do que a dos verdes, para permitir que o processo se dê. Aqui também temos folhas, agora não é? Agora no inverno temos os restos das podas, temos as folhas que caem, portanto temos muito material à nossa disposição. Isto é muito engraçado porque isto vai abatendo, eu agora tenho que misturar, cubro totalmente os meus verdes com castanhos e isto é muito importante. E agora vou misturar e eu 2 vezes por semana, no mínimo, tenho que mexer a minha pilha de compostagem para revolver, para permitir o arejamento e fazer com que todo o processo de decomposição se dá. E isto é muito importante. Em relação à umidade, eu nesta minha pilha nunca pus água, mas se virmos que isto está a ficar muito seco, é importante regarmos para que se dê mais rapidamente o processo de decomposição. Depois é importante tapar o nosso compostor e colocá-lo num sítio que não tenha sol direto, num sítio mais sombrio e menos quente do nosso jardim ou da nossa varanda, do nosso terraço. Eu tenho o meu debaixo de um banco no terraço, porque eu não tenho jardim, e é lá que ele está. E depois vamos colocando as camadas, vamos sempre revolvendo até isto ficar cheio. E depois passamos para o outro. Isto vai abatendo, isto abate imenso, acaba-se de encher. Eu agora, por exemplo, a próxima vez que vier aqui colocar ou mexer, reparo que isto já vai abatendo. E, portanto, ao fim de 4, 5, 6 meses, teremos aqui este composto, que é excelente fertilizante, que facilita. Se nós colocarmos este composto no nosso substrato, a água vai ficar muito mais facilmente disponível para as nossas plantas, porque ele aumenta a capacidade de retenção da água do solo. E, além disso, também é ótimo para o sistema imunitário das nossas plantas. Portanto, é fazerem todo este processo, fecharem, guardarem, não se esquecerem de vez em quando de ir lá revolver e, uns meses depois, vão ter o vosso composto, podem usar em qualquer uma das vossas plantas de interior, de exterior, na horta, em qualquer sítio e vão reutilizar uma coisa que ia para o lixo, vão fechar um ciclo, vão ser cada vez mais sustentáveis e perceber que com gestos muito simples, como fazer uma compostagem em casa, nós todos podemos contribuir para que o planeta seja muito mais saudável e muito mais ecológico. No próximo vídeo vamos falar de um tema não menos importante, que são as podas.